Brasília respira um assunto há mais de semanas: reforma ministerial. Brasília em compasso de espera. Luiz Inácio Lula da Silva discute a nova configuração da esplanada dos ministérios há semanas. Mas, de acordo com ministros palacianos, agora parece que vai. E essas mudanças guardam uma surpresa que nós contamos aqui no Bastidores CNN. Algo inédito em primeira mão. Presta atenção. O governo federal avalia nomear para o segundo e terceiro escalões da Caixa Econômica Federal, Banco Público, indicações feitas por deputados federais do PL. Sim, você não ouviu errado. O PL, Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Segundo relatos feitos à CNN, o esforço seria uma tentativa de manter uma dissidência no partido de oposição, o que garantiria uma folga na Câmara dos Deputados, naquelas votações que são consideradas estratégicas. Articuladores do governo chamam essa folga de placar de PEC, ou seja, ter pelo menos aí 308 votos entre os 513 parlamentares. Lula, como nós já dissemos aqui na programação da CNN, deve nomear para o comando da Caixa a ex-vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, do PP. E aí a negociação envolve que vice-presidências e diretorias teriam a chancela de dois partidos, União Brasil e PL. Hoje, a bancada desse União Brasil é rachada. Por isso, até internamente chamam de Desunião Brasil, até gente do próprio partido, tá? E mesmo o partido tendo indicado 3 ministérios, é isso, gente. Ainda continua ali uma bateção de cabeça, porque não contemplou A, não contemplou B e contemplou C. A ideia é que, com a oferta de postos no Banco Estatal, seja possível elevar a base governista na legenda. Já o PL tem apresentado, de acordo com os cálculos do governo, pelo menos 20 parlamentares que têm votado junto com o governo do PT. Pois é, 20 parlamentares do PL de Bolsonaro, sim, votam com o governo petista, entregam votos ao governo na Câmara Federal. Por exemplo, no arcabouço fiscal e na reforma tributária, vimos isso acontecer. Hoje, esses 20 deputados federais representam mais votos, por exemplo, do que partidos com cargos ministeriais. PSB, do Geraldo Alckmin, o PDT, do Carlos Lupe, o PCdoB, o PSOL, todos eles que têm ali alguém representando a respectiva sigla na esplanada dos ministérios. A CNN apurou ainda que, mesmo com a mudança no comando da Caixa, pelo menos 2 vice-presidentes devem ser mantidos no cargo. São eles a Inês Magalhães, de Habitação, e o Sérgio Mendonça, de Pessoal. Vamos, gente, para análise, bora? Bora para análise, esse tema é bastante polêmico. Aliás, só uma observação, eu fui atrás de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Ele disse: eu não comento conjecturas, eles querem desagregar o partido, já está desagregado nos grupos de WhatsApp do PL. Imagine com alguém do PL com cargo no governo. E saiu pela tangente. O PL vai entrar pela tangente, pela lateral. Não, vou pegar uns cargos ali, né, no segundo escalão. E Valdemar saiu pela tangente nessa também. Hein, Yuri Pita, né? Boa resposta. Eu lembrei do Leão da Montanha, saída pela esquerda aqui, com perdão da infâmia aqui, que eu não resisto, né? Você tá que tá hoje, hein? Eu tô gostando. Eu me preparei para essa estreia, vindo tudo né? naturalmente? Tinha que... Vai meio no natural, mas para a estreia de vocês hoje tinha que caprichar aqui no repertório, não só de informação, mas também das frases de efeito. Porque Gustavo Uribe é um dos maiores frasistas do jornalismo brasileiro. Essa questão do PL, o que acontece? A gente sabe, e isso é histórico, que muitos parlamentares, integrantes, mesmo de um partido como o PL, precisam estar próximos do governo e muitos deles têm um histórico de atuação com governos do PT lá de trás, desde o governo Lula ou mesmo o governo Dilma. Vale lembrar que o primeiro vice-presidente eleito ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 fazia parte do PL. José Alencar estava afiliado ao PL naquela época. E essa necessidade de ter conexões, de ter influência dentro do governo, ela continua existindo. É claro que com a entrada de Bolsonaro, e houve um investimento muito claro, uma estratégia muito bem definida do PL de ser um partido para se opor diametralmente ao PT, ocupar um espaço que tempos atrás foi do PSDB e
muita gente coloca que foi exercida, mas sem muita convicção, etc. O PL não, o PL abraçou ali no seu discurso, na sua cúpula, na sua estratégia política, ser oposição de fato e colocando um discurso muito forte em relação a se opor ao PT. Mas a gente sabe que no dia a dia ali acaba tendo ou essas pessoas que têm alguma afinidade já com governos do PT ou que precisam estar próximos do PT. E isso vale não só para regiões mais carentes do país, mas mesmo aqui para a região sul-sudeste, a gente já percebe alguns parlamentares com muito mais proximidade ou vontade ali de ser colaborativo com o governo federal do que ter aquela hostilidade, aquela oposição que muito tempo foi o PT que fazia de sempre ser oposição e não ter nenhum tipo de benesse do poder. Clarissa Oliveira, o PL sempre foi um partido do bloco do Centrão. Aí teve a filiação de Jair Bolsonaro, virou de oposição. Mas não perdeu ainda esse DNA do pragmatismo, né? Uribe, sabe, a história que eu mais adoro é quando a gente começa a ouvir alguém assim que vira e fala: ai, meu Deus, não acredito, de jeito nenhum, o PL do Bolsonaro jamais vai caminhar com Lula, o PP jamais vai caminhar com Lula, eles estavam firmes com Bolsonaro, o republicano estava firme com Bolsonaro. Se tem uma coisa que esses três partidos sabem fazer com absoluta maestria é virar casaca. Eles são mestres nisso, eles sabem fazer isso muito bem. Tanto é que, para você ter uma ideia, quando a gente conversa com gente muito próxima do presidente Lula, uma coisa que eles usam para argumentar para os partidos de esquerda que a Tainá estava citando agora, por que eles vão perder espaço na reforma ministerial, é justamente, olha, gente, vocês estavam com esse espaço todo, essa fatia toda, vocês, PCdoB, PSB, com esses votos poucos aí que vocês têm todos esses cargos na esplanada, porque vocês estavam esquentando a cadeira para o Centrão. A gente sempre soube que esses partidos iam aderir em algum momento, só que o que mudou? Na verdade, foi um pouco mais difícil convencer e negociar com essa turma do que o governo Lula estava antecipando lá atrás, porque Arthur Lira demonstrou muito mais força do que se imaginava lá atrás. Partidos como republicanos foram mais firmes na negociação para garantir um espaço consistente, ministérios robustos nessa negociação. Então, assim, que eles iam virar a casaca, iam aderir ao governo para ocupar essas cadeiras que estavam sendo aquecidas pelos partidos mais à esquerda, todo mundo já sabia. A dúvida era qual ia ser o preço disso tudo. E agora que isso está sendo colocado na mesa. É aí que a gente está nesse estágio de fazer esse ajuste fino na mesa de negociações. Sim, é o bom e velho toma lá da cá. O que o governo Lula vai entregar em troca dos votos que esses partidos podem lhe oferecer no Congresso Nacional? Inclusive do PL, apesar de Valdemar Costa Neto chegar, meu Deus, não, vocês estão querendo desagregar o meu partido. Mas aí é que nem o Ciro Nogueira dizendo, imagina, o PP nunca vai caminhar com Lula. É isso. Ô, Basília agora aqui, eu também quero te ouvir, porque a Clarissa fez menção aí aos partidos de esquerda, né, que também colaboraram para essa aproximação adiantada do governo com o Centrão, porque, por exemplo, a gente tem que lembrar aqui, arcabouço fiscal, né? O PSOL, na votação da urgência, vamos lembrar, fechou questão contra. Aí o próprio PT vota a favor e faz uma carta, um voto crítico, né? Vamos chamar assim, contra o arcabouço, o principal projeto do início de governo do Lula 3. Então, assim, houve uma ajudinha também, né, dos partidos de esquerda para essa aproximação que em algum momento a gente sabia acontecer antes da hora. E agora, nesse segundo semestre do ano, alguns partidos de esquerda devem rediscutir os seus posicionamentos, né? O próprio PSOL, nas próximas semanas, vai marcar aí aquela reunião da Executiva Nacional para saber se vai reivindicar ministério, se continuará com o discurso de que não é governo, né? O PSOL, mesmo sendo um partido de esquerda, tendo apoiado o presidente Lula nessa campanha, costuma dizer que é um partido independente. Por isso que em votações como marco fiscal, reforma tributária, acaba dando ali as suas surpresas aos interesses do Palácio do Planalto. Então, acho que é acertada essa avaliação de que o Centrão ganha espaço que a própria esquerda não soube preencher muito bem. Acho que a gente
gente tem ali o misto dessas duas avaliações. Primeiro, alguns esquerdistas ou indicados de Lula que estavam só esquentando a cadeira para a chegada do Centrão, e segundo, a esquerda que não foi suficiente ou até recuou em alguns momentos de articulação para ser suficiente ao Palácio do Planalto. Mas aí é uma questão matemática, até mais do que política. Matematicamente, a esquerda não aprova nada sozinha. Ela precisa de votos do centro, ela precisa de votos da direita para que propostas, especialmente aquelas que dependem de quórum qualificado, 2 turnos de votação, e a gente está tratando das emendas constitucionais, a exemplo da reforma tributária, passem. Então, de fato, desde o início, isso era sabido. É dividir para somar para dividir, é dividir para governar e é perdoar também neste momento em que o Palácio do Planalto faz acenos concretos a progressistas, republicanos, que já sabem que terão endereço na esplanada dos ministérios, e o próximo, de acordo com a apuração de vocês, é o PL. Quando vocês dizem que haverá indicações aí para estatais, para empresas públicas, bancos, a exemplo da Caixa Econômica, quem vai estar na cabeça, por exemplo, da Caixa? Tudo leva a crer que serão os progressistas. Então, é como se fosse um consórcio de partidos ex-bolsonaros, neo-lulistas, chegando com tudo aí no governo e também se comprometendo, ainda que digam que não, com a votação e aprovação de propostas que sejam de importância do governo federal. Anotei aqui algumas outras frases, mas ouvindo vocês falarem, me veio à cabeça uma declaração dada pelo ex-líder do governo de Bolsonaro, José Medeiros, durante um dos dois lados, o quadro que a gente tem no Live CNN. E lá durante a fase de transição, em que já era visto este movimento de aproximação do PL com o time que ganhou, que é o time de Luiz Inácio Lula da Silva, eu perguntei para ele qual a avaliação. E ele disse: o cheiro da brilhantina é forte. Então, imagina, passados esses meses em que o governo se viu em apuros e necessitou desses votos para ver a aprovação de propostas tão importantes como a própria PEC, a própria MP, melhor dizendo, da reestruturação, a nova configuração de governo. Não dá para a esquerda governar sozinha ou direita governar sozinha, precisa mesmo destes pontos de convergência entre os campos. E, aqui sendo um pouco romântica, talvez isso seja bom para o Brasil, porque você vai ter um governo ainda mais plural, em que pese os crimes, em que pesem os crimes que podem acontecer num jogo de tomar lá da cá, e isso vai ser objeto de investigação, A gente vê um Supremo Tribunal Federal que também não vai passar pano para os erros de Lula e seus aliados, não, se incorrerem em crimes. Em que pesem esses lados ruins da história, se você tiver um governo ainda mais plural, para além daquela frente ampla que elegeu Bolsonaro, ou melhor, elegeu Lula, tendo a entrada também desses partidos que apoiaram Bolsonaro, em tese, você teria políticas feitas para todo mundo. Quem votou à direita, à esquerda, centro, pobre, rico, a vir. O poder inebria e o coração de Valdemar Costa Neto costuma ser grande. Enquanto a Basília estava respondendo, eu estava conversando com uma fonte aqui do PL que me disse: a gente vai olhar com lupa esses cargos para tentar identificar quem é o deputado ou não que indicou para a gente ir atrás. Mas aí tem o exemplo do próprio PL. Várias vezes o PL teve alguns integrantes do partido que fizeram acenos a Luiz Inácio Lula da Silva e não foram expulsos. A única exceção foi Yuri do Paredão, que aí foi reincidente. Mas pergunta aí para sua fonte, vai atrás pra quê, meu filho? Vai fazer o quê com esses 20 nomes que querem entrar no governo? Vai tirar do partido? Não vai ficar com 20 a menos? O importante é o quê? Ter acesso a fundo eleitoral e fundo partidário.